Oi, pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e já faz um bom tempo que a gente não grava aqui no canal, né? Acho que a gente nunca ficou com um hiato tão grande. Acho que a gente tem o canal aqui já tem quase uns 9 anos e a gente nunca ficou sem publicar resenhas, assim. Esse foi a primeira vez que a gente fez um hiato, mantivemos ali o nosso podcast. Agradecemos sempre a vocês que acompanham a gente ali. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, estamos ali na live gravando ao vivo esse podcast, que também é transmitido pela Rádio Cultura M aqui de Curitiba, né? Só que eu e o Escama, a gente deu uma parada. O Escama tava com problemas de família, tava com problemas de saúde, tava com trabalho e tudo mais. E eu também dei uma parada porque eu dei uma espanada legal. Não acho que foi um burnout, mas estava num caminho de um burnout. Acho que a gente tem que repensar uma série de coisas na vida, né? De como que a gente vai levando, da importância, da relevância. E acho que também a gente precisa saber levar, né? E o Escama, em outros momentos ali, ele fez, como ele disse, os episódios trapaça, que ele trouxe livros para falar e tal. E agora que eu tô voltando aqui também, uma das coisas que eu li e que eu queria trazer hoje não é um quadrinho, é um livro chamado Sobre a Escrita do Stephen King. Nos últimos 2, 3 anos, eu tenho lido bastante coisa sobre processos criativos, sobre criação. Um dos materiais que eu li, um dos livros, acho que se não me engano o nome era Art and Fear, que é um livro bem bacaninha. Uma das coisas que o camarada falava lá e que eu entendo que seja verdade é que você fazer crítica de trabalhos, você fazer crítica de quadrinhos, né? Você falar sobre uma história em quadrinho, falar como ela foi feita, falar da dedicação que a pessoa tem na elaboração da história, falar sobre o ritmo, isso é uma coisa. Você elaborar parâmetros para avaliar uma obra de arte, avaliar uma obra cultural, a relevância social dela, a questão social, como ela se enquadra, o que, que ela traz, o que, que ela apaga. Isso é um processo. Ler uma obra, fruir uma obra de arte, é um processo bem distinto do processo de fazer uma obra de arte. Essa é outra história. E tem uns anos já fiz quadrinhos, tô parado faz um tempo, agora tô começando a retomar, né? Tô fazendo uma oficina literária com Lourenço Mutarelli e tenho me dedicado para essa questão dos processos, como que as pessoas fazem, o que que faz, como que você se motiva a fazer. Por que que você faz quadrinhos ou literatura ou qualquer coisa? O que que faz a gente sentar ali e fazer, né? Numa das lives que a gente bateu um bom papo com o Vitor Cafage, e ele comentou que para fazer a graphic novel do Franjinha, ele se dedicou a estudar a escrita, a estudar roteiro. Daí ele indicou um canal do YouTube, o Film Courage, né, que é bem interessante, com depoimentos de diretores, roteiristas, pessoas envolvidas na produção audiovisual dos Estados Unidos, mas que tem umas técnicas muito boas de conversar sobre como contar uma história, né, como fazer essa narração. E ele também falou, o Vitor indicou, comentou o livro de Stephen King sobre a escrita. E esse é o livro que eu vou falar aqui agora, porque eu li, conversei com o Vitor lá aquela vez, eu já tinha comprado esse livro, a data que eu tinha dele aqui era de 2000 e... Ah, tem até notinha aqui. Eu comprei ele no dia 12 de maio de 2015, esse livrinho de Stephen King. O Stephen King, acho que a galera já conhece, é autor de terror e tal, ele é um queridinho. Eu tenho as minhas ressalvas com ele. Eu acho que ele é muito bom para contar histórias, só que ele não sabe terminar as histórias dele. Teve um ou outro livro dele que eu comecei a ler, que eu ia achando muito, muito, muito bacana, e quando chegava na conclusão, eu achava uma bela merda, insatisfatória, sabe, assim, frustrante. Minha opinião. Mas ele escreve muito bem, ele é muito cativante. E ele é uma figura em si, parece que muito querida. E de boa, de tudo que eu li dele, esse aqui para mim é o melhor livro dele. Que ele realmente se senta para falar sobre o que é escrever. Numa primeira parte do livro, ele vai fazer algo como que fosse uma autobiografia. Ele vai contar a história dele. Ele vai falar da infância, vai falar da relação com a mãe, ele não teve o pai, né? Era ele e o irmão, eles crescendo num trailer, a mãe tentando sustentar eles com o trabalho. Uma situação de vida que não era fácil, grana curta, e eles tendo que trabalhar desde cedo. Ele era pobre, aí
ele consegue entrar na universidade, né? A mãe dele trabalha porque queria que o filho entrasse na universidade, ele entra na universidade e ele vai contando toda essa saga dele, essa corrida dele, e como a literatura vai entrando ali. O primeiro contato dele como criança ainda, contando histórias, as primeiras histórias que ele escreveu para o colégio. Ele no colégio escrevendo para o jornalzinho. Ele fazendo a primeira ficção dele, a primeira obra satírica e sendo chamado pela direção da escola. E daí é muito legal porque a narrativa do Stephen King é muito gostosa. E ele vai contando essas coisas e ele fala: ah, escrevi um texto que tirava um sarro dos professores e daí fui chamado para aula, e daí uma professora muito severa falou: por que você gasta o seu talento nesse lixo? E daí ele falou que aquela foi a primeira, mas não última vez que pessoas vieram dizer para ele como ele deveria escrever. E é muito legal o jeito como ele vai conversando com a gente nesse texto. Ele vai contando essas coisas e vai conversando. E vai encantando a gente. E eu achei muito emocionante, porque daí ele vai falar sobre oficinas literárias. Ele fala que ele não curte oficinas literárias, ele não acha que elas são boas, embora ele tenha feito várias. Ele participou como aluno de várias. E ele fala que ele também não ousa reclamar de oficinas literárias, embora ele não ache que elas funcionem, ele não ousa reclamar delas, porque ele conheceu a esposa e companheira de vida inteira dele numa dessas oficinas, né? E daí ele coloca como a relação com a esposa é importante para ele coloca como ele começou a trabalhar como professor de colégio, como ele escrevia histórias para as revistas americanas. E é muito emocionante quando ele consegue vender o livro da Carrie. Ele conta todo o processo. Que ele estava morando num trailer com a família e a esposa não estava, e ele recebeu o telefonema do agente dizendo que ia ter um adiantamento de não sei quantos $1000. E, cara, é tão legal a narrativa dele que você se empolga com ele. Então, isso é um mérito do Stephen King, cara. Por mais que eu diga que ele ferra lá nos finais, ele consegue pegar a gente pela mão. Ele tem lá alguns problemas, tem lá, a gente pode fazer críticas dos livros dele, mas ele é um bom contador, ele pega a gente e ele começa a falar isso aqui, né? Então a primeira parte é a biografia dele, ele explicando. Aí a segunda parte ele dando dicas sobre processos mesmo, métodos. Do que ele falou aqui, que eu acho muito interessante falar para caso você queira escrever, caso você esteja, sei lá, querendo ver mais ou menos o que ele fala, uma das coisas que ele fala que eu acho muito legais, que não é dele especificamente, já tinha visto outras pessoas falarem, é a primeira versão. A primeira versão, ele fala, você escreve do seu livro com a porta fechada, você tranca a porta e você senta e você escreve. E você escreve o que vier na cabeça. E você não se preocupa. Ele fala muito sobre essa questão de planejamento do livro. Ele fala, por exemplo, que as pessoas falam do roteiro, não, uma estrutura da história, né? Você fazer, antes de você começar a trabalhar no roteiro, você saber, não, é uma história sobre um fulano que vai seguir uma trajetória tal e vai terminar aqui. Que é mais ou menos você ter o enredo, ele chama de enredo. Você tem o enredo do livro pronto. Ele não gosta de ter o enredo do livro pronto. Ele diz que já trabalhou umas 2, 3 vezes com isso e ele não gosta de trabalhar assim. Para ele, o processo de escrita, e ele usa essa expressão, é como uma arqueologia. Você começa a desencavar uma alçada. Então você está ali quebrando, aí você vê uma pontinha de um osso e você tem que ir cuidadosamente desenterrando esse fóssil e vendo que tipo de animal que você está encontrando ali. Como que é esse esqueleto? Faz lembrar a ideia do Michelangelo, né? Que falava, não, a estátua já está dentro do bloco de mármore. Eu só preciso tirar o excesso e ela vai aparecer. Então, o Stephen King, quando ele fala isso, parece a gente poderia dizer que é um tanto esotérico, assim, um tanto meio bicho grilo, né? A ideia do não, mas tem muito a ver com a escrita inconsciente, com você deixar a história brotar, com você, aquela ideia que os autores falam dos personagens que começam a escrever a si mesmos, é na verdade você baixar tanto a tua guarda que realmente o teu inconsciente, como num sonho, as coisas começam a brotar, você não está decidindo só racionalmente. São coisas que vão aparecendo e você vai pegando. É uma coisa meio como um xamanismo no mundo imaginário, né? Você vai passeando, você não força e as coisas vão surgindo. Então, para o Stephen King, é assim que ele constrói as histórias. Ele pensa uma situação, ele começa a brincar com aquela situação, ele começa a ver para onde que ela vai, né? Aí, num primeiro momento, ele escreve tudo de uma vez só, ele não fica se censurando, ele não fica dizendo, não, isso aqui não... Ele vai jogando. Quando ele termina
A primeira versão que ele termina de escrever tudo, que fluiu, que foi um negócio assim que rolou, ele tranca dentro de uma gaveta por 1 ou 2 meses para deixar a cabeça esfriar, e daí ele volta para fazer a segunda versão, que é reler toda a história, e daí você começar a corrigir, você começar a ver problemas na tua história, começar a ver, essa frase não ficou boa, esse parágrafo todo tá um excesso, não precisa ter isso, e cortar, ou aqui tá faltando alguma coisa, precisa complementar, então você começa a ajeitar tudo aquilo que você fez antes na loucura. E é doido isso, a palavra loucura, a palavra da espontaneidade. Um outro livro que eu acho muito interessante, que é o do Ray Bradbury, o Zen na Arte da Escrita. O Ray Bradbury, ele não fala sobre uma disciplina de escritor. Essa coisa do tipo, você tem que se obrigar a tal horário, tal horário. O Ray Bradbury, ele tem uma ideia muito interessante, que é tipo assim, se ele não escrever todo dia, ele enlouquece, ele vira um bicho. É essa a expressão que ele usa. Ele não pode passar um dia sem escrever, porque ele precisa, aquilo é prazeroso para ele, aquilo é algo que faz parte da vida dele. Assim como ele precisa comer, ele precisa escrever. E pro Stephen King fica muito claro isso também. Ele fala, ele trabalha todos os dias, ele escreve todos os dias. Ele não se mata escrevendo, mas assim, ele precisa escrever. Então vai ter todo esse papo todo que eu tô falando, tudo isso aí é costurado na segunda metade do livro. E daí ele vai falar também de estrutura de frases. São coisas que talvez se percam para nós no nosso idioma português. Talvez sejam coisas que façam mais sentido para quem escreve em inglês, as coisas que ele fala ali. Né? Principalmente de construção, de uso de determinadas expressões e tal. Por outro lado, a gente pode pegar muito do que ele usa ali, um monte de estratégias e tal, para aplicar no nosso trabalho. Na verdade, pesquisar e estudar sobre livros, processos de escrita é muito interessante, porque não é que você tem que pegar uma receita. O negócio é descobrir o que funciona para você. E eu falo desse livro, eu tô falando dele, eu fiquei muito empolgado, né? Agradeço aqui ao Vitor, se ele tiver assistido. Vitor, obrigado pela dica. Porque eu tava com ele na prateleira, peguei ele para ler, li, cara, tá cheio da anotação, escrevi em cima do livro, que é assim que eu gosto de ler as coisas, escrevendo, bolando, marcando e tal. E foi curioso que foi durante esse livro aqui que me deu um estalo e eu consegui escrever e jogar no papel. E comecei agora um novo projeto de quadrinhos que eu tô fazendo, que eu quero ver se eu termino até o ano que vem aí, um romancezinho gráfico divertido. E a palavra é essa, né? Tem que ser divertido. Então, assim, esse vídeo eu faço aqui, tô compartilhando com vocês. Caso você também seja uma pessoa que queira escrever, produzir, tal, recomendo essa leitura, recomendo essas conversas. Tô fazendo uma oficina literária agora com o Lourenço Mutarelli, que tô achando sensacional pela troca, pelo contato, por conhecer gente nova que também tá nessa de escrever. Então, recomendo para vocês esse livro, recomendo estudar roteiro, recomendo ler tudo, não para achar um jeito, uma fórmula para fazer, mas para começar a tentar mapear e descobrir qual que é o teu jeito de fazer. Porque é isso que importa. Quando você senta na mesa, é como que você se relaciona com esse trabalho e como que você vai fazer ele andar, porque você não tem que forçar. Você tem que entrar num esquema que a coisa flua, e isso não é tão fácil quanto parece. Acho que cada um tem o seu caminho aí, a sua receita. Para uns pode ser mais fácil, mas para outros a estrada pode ser um pouco mais torta. Mas vale muito a pena seguir esse caminho. O que você acha desse assunto? Essa é a parte que eu pergunto a sua preciosa opinião e convido você a deixar aqui nos nossos comentários. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Se você gostou do nosso canal, assina. Estamos de volta aqui, eu Escama, para falar sobre criatividade, falar sobre roteiro, falar sobre quadrinhos, que é o que a gente adora, né? Com as nossas perspectivas, com as nossas diferenças, com as nossas tensões e principalmente com o nosso prazer, que é estar aqui já há 8 anos fazendo esse programa, gravando esses vídeos e se divertindo, gente, porque no fim das contas acho que isso que é a coisa mais importante, cara. Aproveite a vida, divirta-se e vamos que vamos. Tudo de bom pra vocês, pessoal. Até a próxima.